As medidas genéricas de enfrentamento da Covid não estão dando os resultados que deveriam dar. O que o técnico em segurança do trabalho pode contribuir com isso? Não sai daí, fica comigo. Seja bem-vindo ao canal Cogito Podcast, eu sou o Gerson Rocha, para quem não me conhece, e hoje o nosso tema é Covid e segurança do trabalho. A gente poderia colocar a etiqueta, eu só penso naquilo, mas é verdade, é um assunto atual e quem está atento ao que lhe cerca não pode fugir desse tema. E aí eu questiono na nossa introdução o que o técnico de segurança do trabalho tem a ver com isso. E eu vou tentar aqui discorrer sobre algumas questões, como a visão de um prevencionista do campo da saúde e segurança do trabalho pode contribuir com o que vem sendo hoje ofertado no campo da epidemiologia e da infectologia, com comentaristas muito qualificados, mas que me parece, em situações muito específicas, essas recomendações não vêm sendo o suficiente para enfrentar e reduzir o número de contaminação e de mortes por Covid-19 no nosso país. Hoje, até os dados de ontem, já eram mais de 450 mil mortos por Covid-19 e já anunciam uma terceira onda, se é que saímos da primeira, e mesmo nesse contexto a insistência de governos federal, governo estadual e municipal, do retorno, por exemplo, às aulas presenciais. E o que mais se escuta nessa caminhada é que as escolas que estão retornando logo estão tendo que fechar devido à contaminação de professores, funcionários de escolas e alunos. E algumas instituições públicas, como universidades federais, já estão ofertando protocolos para retorno de atividades presenciais, inclusive com muitos problemas de interpretação do que realmente é o campo da saúde e segurança do trabalho, o que leva a prejuízos já que podemos antecipar, porque uma das características da prevenção é a antecipação dos riscos, e essa é uma área nobríssima que muitos fogem, né? Que é antecipar os riscos e relatar isso. Então, eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, mas não reconheço nesses profissionais a plena e total e única autoridade para falar sobre esse assunto. Por quê? Porque em recente vídeo que compartilhamos aqui no canal com vocês, tratamos do aumento de desligamentos de trabalho no Brasil em 2020 daqueles que exerciam atividades essenciais, motoristas de ônibus, professores, trabalhadores de supermercados. Houve o maior desligamento desses profissionais, a casa de 60%, 70%, 50% a mais, por morte, o que se pode claramente associar com a exposição maior ao vírus da Covid-19. Não estamos falando de qualquer coisa num contexto em que querem o retorno de atividades presenciais, inventando, sim, politicamente inventando, publicando decretos, dizendo que educação é uma atividade essencial, assim como a saúde, o que não encontra qualquer relação com o mínimo de seriedade que deveria haver. As medidas genéricas que são importantíssimas são usar máscara, lavar e higienizar as mãos com frequência, com água, sabão, álcool gel, e manter o distanciamento físico do mínimo de 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Nesse contexto, que é essas medidas são as mesmas medidas quando tivemos a gripe espanhola, lá em 1918, eu acho, né? Eram as mesmas medidas, e elas são importantes, causam impacto, mas nesse contexto de pandemia da Covid-19, nos parece que não estão sendo suficientes. Nesse sentido, é necessário que outros olhares de outras ciências e de outros profissionais sejam expostos, estejam mais presentes nessa discussão. Estamos muito dependentes de uma visão do campo da epidemiologia reduzida, porque na epidemiologia também se espera ações adequadas para o combate, né, da propagação de determinado agente infeccioso, como é o caso da Covid, e me parece que pararam no tempo com uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento físico. Então é necessário, urgente, que outras visões sejam colocadas para isso, especialmente
diante da pressão para que tudo retorne a trabalho presencial. Inclusive, pessoas respeitadas no campo da epidemiologia estão dizendo que se tudo está aberto, se tudo está abrindo, por que não abrir escolas? Se as escolas deveriam ser os únicos lugares abertos. Então, como explicar que bares, restaurantes, shoppings estão abertos e escolas não podem abrir por causa da Covid? Ou seja, é uma declaração, no meu entendimento, e respeitosamente, de derrota diante da imposição do mercado para a manutenção de atividades essenciais, colocando tudo como a atividade essencial e esquecendo da questão científica e tratando a questão como uma questão política. Ou seja, se as outras coisas estão abertas, como que a gente vai explicar que as escolas permaneçam fechadas? As escolas de todos os níveis. Porque hoje a Covid-19 não ataca só idosos. Meu filho de 26 anos está se recuperando de uma grave infecção da Covid. Por detalhe, não foi entubado. Ele tem 26 anos, vida saudável, estava se protegendo. Então imagine a universidade com jovens ávidos, circulando, se relacionando, só com as três indicações de manutenção de distanciamento físico, coisa que não vai acontecer na prática, acontece sempre na teoria. Uso de máscaras, a maioria inadequadas, porque eu não me entendi ainda que foi revogada a NR6, que diz que deve se entregar EPI de acordo com o risco, e as máscaras de acordo com o risco são nesse sentido e não protegem, porque nenhum EPI protege efetivamente do risco, ele reduz o seu impacto, que é a N95. Então nós estamos diante de uma submissão da ciência e do conhecimento à questão política negacionista. E não podemos concordar com isso, especialmente profissionais da saúde e segurança do trabalho, como o caso dos técnicos de segurança do trabalho, que são os profissionais mais ligados e atuantes junto aos trabalhadores. Então nós, técnicos de segurança do trabalho e profissionais da prevenção, temos muito a dizer sobre isso. Então nós trabalhamos tecnicamente com medidas de prevenção e sempre as exemplificamos em 3 tipos, que já fizemos aqui no outro vídeo uma crítica sobre a ordem hierárquica dessas medidas de prevenção. E aqui eu trago a ordem hierárquica conforme eu defendo, conforme eu compreendo as mais adequadas, né? A mais adequada. A primeira delas, as medidas de ordem geral ou medidas de organização do trabalho. Essas medidas, dentro do campo da Covid, elas se assemelham a essas de ordem geral que são propostas. Uso de máscara e tal, né? Higienização das mãos e distanciamento físico, mínimo de 1,5 m, 2 metros. Essas se caracterizam como medidas de ordem geral. Só que elas, assim colocadas, são muito reduzidas, porque é necessário associar com a realidade do trabalho realizado. Então, como medida genérica, e eu gostaria de uma especial atenção agora, como medidas genéricas, elas, por natureza, não funcionam em todas as situações específicas de trabalho. É necessário, portanto, que as instituições públicas e as empresas privadas contratem ou deem condições plenas, tanto do ponto de vista tecnológico como de segurança, para que os ambientes de trabalho sejam licenciados por profissionais da prevenção para o trabalho presencial. E nesse processo de licenciamento mediante laudo técnico, também um laudo técnico individual dos trabalhadores para se alcançar as especificidades da sua atividade. Portanto, só usa máscara. Qual máscara? E se tua atividade num laboratório requer o uso de uma máscara especial para um gás?
para algum outro contaminante biológico funciona para a Covid-19. Quem trabalha com pesquisa por conta do distanciamento social pode estar sozinho dentro de laboratório, já que há décadas ou centenas de anos, uma regra de segurança fundamental para trabalhar em laboratório é estar acompanhado. Há política de gestão de pessoas para realmente dimensionar as atividades de trabalho e estabelecer o que realmente é essencial e o que realmente pode ser exercido em home office. Há proposta de rodízio do trabalho presencial, porque um dos princípios da higiene do trabalho é quanto menos exposto ao risco, menos probabilidade de se contaminar, se adoecer, sofrer um acidente. Então, em contexto de pandemia, isso está sendo pensado? Ou é só dizer use máscara, lave as mãos? Tem pia na sua sala para você lavar as mãos? Um aluno, professor, disse para eu ir no banheiro eu tenho que atravessar a rua porque no meu prédio não tem banheiro. Professor universitário disse isso. Isso mudou? Tá tudo ok? Para definir um adicional de insalubridade para um servidor público ou para um trabalhador, não tem que fazer um laudo? Por que para liberar o trabalho em épocas de pandemia, com uma doença extremamente contaminante, com variantes surgindo, né, porque o Brasil virou um covidário, não sou eu que estou dizendo, vários cientistas estão dizendo isso. Pode ser assim a Bangu, como genérico assim. Pode voltar, professora, para trabalhar, porque o professor faz tudo a mesma coisa. E os professores que trabalham com crianças com deficiência, que precisam estar próximas delas, trocar objetos com elas. A sala dela tem ventilação? Ela pode exercer esse trabalho direto ou é assim, o prefeito decide, o governador decide por decreto? Então a epidemiologia não está dando conta disso. É necessário um olhar através do trabalho real que é realizado e documentado. Um profissional responsável deve apor a sua assinatura nesse laudo, dizendo, pode trabalhar nessas condições, usando tais equipamentos de proteção individual, tais equipamentos de proteção coletiva e etc. Não se pode abdicar, por conta desses 3 protocolos genéricos, das medidas de prevenção estudadas incansavelmente e presentes em todas as normas e em todos os estudos quando se fala em saúde, segurança do trabalho, em prevenção de acidentes e doenças. Não é à toa, no meu entendimento, que estamos com 450 mil e subindo o número de mortes. Por quê? Porque tudo é tratado de forma genérica. Então, a saúde e segurança do trabalho está diretamente ligada a esse processo e deve ser mais ouvida. E você, trabalhador, profissional da prevenção, deve sim atuar nessa área. Então, a epidemiologia e alguns epidemiologistas não têm razão quando recomendam o retorno às aulas presenciais por uma questão de que a educação é importante. Pessoas estão envolvidas na educação, trabalhadores e trabalhadoras, em todos os níveis. As notícias são crescentes de escolas que reabriram com diretores, professores contaminados, numa perspectiva que vem crescendo, com notícias de ontem, 26 de maio de 2021, de um aumento do uso de UTIs. Então, todos somos vítimas disso. Qualquer tipo de aglomeração, mesmo que seja numa sala, não há segurança em dizer só 50% das pessoas na sala devem estar presentes. Isso não garante nada que impeça a contaminação. Outra questão que eu li, tamanhos absurdos, e isso produzido por pessoas que deveriam negar esse tipo de coisa, porque tem compromissos, dizem que tem compromissos anteriores, né, com os trabalhadores e tal, dizer num protocolo que em salas de trabalho sem ventilação natural tem que trabalhar com máscara. Quando numa pandemia, me corrijam se eu estiver errado, por favor, não se trabalha em sala sem ventilação natural, especialmente numa pandemia de Covid. Então estamos sucumbindo pelo desespero e pela desconsideração dos outros conhecimentos que envolvem essa pandemia e que estão relacionados diretamente ao trabalho. Vou tentar especificar, numa próxima oportunidade, a questão do crime de perigo e o trabalho presencial. Mas por hoje, sobre esse tema, eu te agradeço a atenção. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Cogito Podcast, no YouTube. Curte esse vídeo e nos acompanhe também em podcast no Spotify, Google Podcast e no Facebook e Instagram. Um abraço e até a próxima!